Olá a todos, meu nome é Marcos e eu sou responsável pela estratégia de distribuição e online da Synology para a América Latina. Gostaria de agradecer a todos por estarem juntos nessa sessão de treinamento. Hoje vamos dar uma olhada mais de perto em um assunto que está no topo da agenda de todo o setor de TI: como proteger a si mesmo e seus negócios contra a ameaça do ransomware. Vamos abordar esse treinamento em três partes. Primeiro, vamos discutir a ameaça que o ransomware pode representar para sua organização, bem como rever os dois principais pontos pelos quais o ransomware pode entrar em seu ambiente. Depois disso, vamos dar uma olhada em alguns dos meios ou métodos mais comuns pelos quais um hacker pode tentar infectar seu dispositivo da Synology com ransomware, bem como algumas medidas preventivas que você pode tomar para manter o seu NAS protegido contra uma ameaça invasiva. Finalmente, analisaremos as diferentes ferramentas disponíveis do NAS Synology que ajudarão a garantir que seus dados estejam seguros no caso de você se encontrar no pior cenário possível e ser atacado de um hacker. Primeiro, vamos dar uma olhada mais de perto no assunto ransomware e também verificar as maneiras mais comuns que um hacker busca para atacar a sua organização. Importante que eu queria ressaltar para vocês aqui são alguns exemplos de manchetes mostrando os vários artigos sobre as ameaças recentes que tivemos no mercado. Não é segredo que o ransomware está nas notícias quase diariamente e os resultados são realmente assustadores. O ransomware já era uma grande ameaça até 2020, mas a mudança com o trabalho remoto no último ano só tornou a ameaça cada vez mais grave. A PurpleSec, uma empresa de pesquisa de segurança cibernética com sede em Washington, D.C., estima que o custo global dos ataques de ransomware quase dobrou de 11,5 bilhões de dólares em 2019 para os impressionantes 20 bilhões em 2020. Ninguém está salvo de uma ameaça de ransomware. Empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições de ensino e até mesmo prestadores de saúde têm custos imensos com ataques de ransomware. Não há razão para acreditar que a sua organização estará a salvo de um hacker de ransomware em um futuro próximo. E o que é um ransomware? O ransomware é definido como um software malicioso que restringe o acesso aos dados até que as demandas feitas sejam atendidas. O processo envolve um hacker que ganha acesso ao seu ambiente e criptografa todos os seus dados, bloqueando efetivamente de todo o seu pool de armazenamento. Eles geralmente exigem pagamento na forma de criptomoeda para manter sua identidade anônima. A parte mais assustadora é que, mesmo que você cumpra com as demandas e realize o pagamento, não há garantias de que o hacker devolverá os dados para você. E, em muitos casos, eles podem pegar o dinheiro e sumir sem cumprir com a sua promessa de lhe dar a chave de criptografia necessária para restaurar a sua organização e que tudo volte ao normal. Existem dois métodos comuns pelos quais um hacker pode atingir a sua infraestrutura com um ataque de ransomware. A primeira forma mais comum que os hackers tentam são explorações de Zero Day, ou Zero Day. São fraquezas conhecidas que eles encontram dentro de um software e implementam antes que os desenvolvedores deste software tenham a chance de lançar um patch ou atualizações que resolvam o problema. Quando isso acontece, os hackers podem atingir qualquer usuário ou organização executando uma versão do software que contém o código malicioso. A outra forma mais comum é através de um ataque ransomware pode ocorrer é uma tentativa de phishing bem-sucedida, na qual os usuários autorizados são enganados e que permite que o hacker acesse o ambiente clicando em um link, instalando o aplicativo ou fornecendo suas credenciais. O método pelo qual os usuários são solicitados geralmente é feito com o que é conhecido como dispersão de spray, no qual um grande número de organizações são alvo de uma única vez, na esperança de que pelo menos uma pessoa caia em suas mensagens enganosas. É desnecessário dizer que é vital para a sua organização garantir que você esteja sempre atualizando seus sistemas e seus softwares, para evitar uma violação bem-sucedida de um hacker através da exploração do Zero Day, ou Zero Day. E também treinar os seus usuários para reconhecer e colocar em quarentena as tentativas suspeitas de phishing. Agora que entendemos a gravidade dos ataques de ransomware e os métodos mais comuns pelos quais são realizados, vamos nos concentrar nos passos que você pode tomar para garantir que o seu NAS Synology esteja protegido de uma tentativa de ataque e que pode roubar os dados que são vitais para o sucesso da sua organização. A equipe de desenvolvimento da Synology leva a segurança muito a sério. Está trabalhando todos os dias para melhorar o sistema operacional da SM e garantir que não haja possíveis brechas, as quais os hackers podem usar para acessar o seu ambiente NAS. Também oferecemos um programa de recompensas para qualquer um que possa encontrar e relatar vulnerabilidades em nosso sistema. Novas atualizações de software são lançadas ao longo do ano,
tanto para o próprio DSM, quanto para os vários pacotes que você pode instalar no Package Center da Synology. Dito isso, é sua responsabilidade como usuário ter certeza que você está instalando atualizações à medida que são lançadas. Você pode ver as configurações atuais do DSM, indo para a atualização e restauração no painel de controle. Você verá lá que tem a opção de ser notificado assim que uma nova atualização for lançada, ou ter o DSM instalando automaticamente novas atualizações para você à medida que elas estejam disponíveis. Cabe a você escolher um método mais apropriado para sua organização. Se você optar por não atualizar automaticamente, certifique-se que a realização de uma atualização do sistema seja feita assim que você tomar conhecimento da nova versão do software. Mesmo que o sistema operacional DSM seja robusto, ainda há maneiras pelas quais o seu NAS pode se tornar acessível a um hacker. Primeiro, um usuário autenticado pode, sem saber, introduzir um vírus comprometendo suas credenciais de alguma forma, possivelmente por troca de um phishing, como foi mencionado anteriormente. Também é possível que sua empresa seja infectada por um dos usuários da sua própria organização. Um usuário descontente e com credenciais administrativas pode propositalmente comprometer seu sistema e bloqueá-los de seus dados. Finalmente, há sempre o método clássico de um hacker, por força bruta. Se você não tiver configurado alguma limitação no número de tentativas que podem ser feitas para uma conta de seu usuário em um NAS, robôs podem rastrear continuamente o dispositivo com várias tentativas sobre as quais seriam as credenciais de administração, antes de chegar na senha definida pela sua conta. Uma vez bem-sucedidos, eles podem fazer login, alterar sua senha e efetivamente bloqueá-lo de privilégios administrativos para o seu sistema. Não é apenas sua senha, mas também o nome do usuário. Se você deixar o nome do usuário de sua conta como administrador, por exemplo, o nome padrão de um administrador, isso aumentará as chances de um hacker adivinhar corretamente tanto o nome do usuário quanto a combinação de sua senha. Existem vários passos que você pode tentar para evitar que o seu NAS seja comprometido. Em primeiro lugar, é importante ter certeza que as senhas são fortes, com muitos caracteres, números, símbolos e até frases. Nada de uso comum que sejam fáceis para um hacker adivinhar. Em segundo lugar, recomendamos fortemente a implementação de autenticação de 2 fatores, para que um login exija acesso ao seu smartphone. Isso reduz significativamente as chances de um hacker ter acesso sem o seu conhecimento, pois você provavelmente estará ciente de onde está o seu smartphone e estará sempre com ele por perto. Para neutralizar ataques de força bruta, recomendamos fortemente a configuração Auto Block IP. Isso reconhecerá quando o endereço IP está consistentemente tentando e falhando em fazer um login com a sua senha incorreta, o que é um sinal de um robô tentando identificar suas credenciais de login. Seu NAS deve ter regras de firewall habilitadas para evitar logins não autorizados, e você pode configurar na seção Segurança no painel de controle. Finalmente, recomendamos fortemente o uso do DSN com uma conexão criptografada o tempo todo, para que suas ações dentro do sistema operacional não sejam visíveis externamente. Todas as práticas recomendadas que mencionei estão destacadas em outro webinar, feito em outubro de 2020. Então, se você quiser mais detalhes sobre esse tema, por favor, assista a nossa gravação do webinar que temos no nosso canal Synology do YouTube, em inglês. Também podemos compartilhar com você um ransomware checklist em português para ajudá-lo a detectar se seus dados estão protegidos. Entre em contato conosco para mais informações. Quando esse vídeo for publicado no nosso canal YouTube da América Latina, você terá um link para baixar na descrição. Até agora, falamos sobre muitas maneiras pelas quais você pode dificultar a vida de um hacker, garantindo acesso administrativo ao seu NAS apenas para os indivíduos qualificados. Porém, a realidade assustadora do ransomware é que não importa quais medidas preventivas você tome para bloquear o acesso malicioso, sempre existirá a possibilidade de um cenário pior. Se isso acontecer e você encontrar seus dados criptografados e com uma demanda por um pagamento em dinheiro, sua última linha de defesa será restaurar os seus dados de um backup. Nessa sessão final, falaremos sobre as diferentes ferramentas que você tem disponível para desenvolver uma estratégia de backup robusta, para que seus dados estejam em um local seguro, onde você seja capaz de recorrer caso um hacker seja bem-sucedido em bloqueá-lo fora de seu ambiente de trabalho. Quando se trata de manter sua organização segura, não há desculpa para não manter uma cópia de seus dados fora do local. Uma estratégia eficaz é usar o NAS Synology fora das suas instalações para armazenamento externo. Vamos dar uma olhada mais de perto nos seguintes aplicativos da Synology que são essenciais para fazer backup de seus dados e mantê-los armazenados em um local seguro. Importante destacar que esses aplicativos não exigem nenhum custo adicional de licença.
O Active Backup for Business você pode usar para fazer backup de PCs, servidores e máquinas virtuais no próprio NAS, para que eles possam ser restaurados no caso de um ataque de ransomware ou algum outro desastre. Depois disso, veremos como você pode usar o Snapshot Replication para enviar cópia somente de leitura de seus dados para um dispositivo NAS remoto. E, finalmente, aprenderemos mais sobre o Hyper Backup, que você pode usar para criar um backup completo de seus dados do NAS e enviar para uma variedade de diferentes repositórios, incluindo plataformas de nuvem pública e unidades USB remotas. Um dos aplicativos mais populares é o Active Backup for Business, que permite fazer backups de PCs, servidores e VMs em seu NAS sem necessidade de licença ou taxas de assinatura, como comentado anteriormente. Uma vez feito o backup, você pode realmente inicializar essas máquinas e executá-las no próprio NAS, usando o Restaurar para Synology Virtual Machine Manager. Isso pode ser feito não apenas com backups de máquinas virtuais, mas também com backups de PCs e servidores. Os backups que você cria no Active Backup são imagens bare metal, para que capturem toda a máquina e possam ser restaurados em qualquer outro dispositivo com a mídia de recuperação apropriada. Depois disso, mesmo que esses backups sejam imagens de bare metal, você ainda pode executar a restauração individual de arquivos, se necessário, usando o Active Backup Portal. Desta forma, você não precisa passar pelo processo de restauração de uma imagem inteira, apenas para recuperar um ou dois arquivos que podem ter sido acidentalmente extraviados ou danificados. A primeira etapa que vamos fazer com o Active Backup for Business é, na verdade, acessar o site da Synology e baixar o agente do Active Backup for Business no desktop ou no endpoint que queremos fazer o backup. Se formos até a guia de suporte na parte superior do site, podemos clicar no link Centro de Downloads. Isso nos levará à seção em que podemos fazer o backup de software para um sistema operacional específico. Vou selecionar DS3617XS como o NAS para o qual estou procurando o software, porque é para ele que vou fazer o backup. Vou rolar a tela para baixo até ver o Synology Active Backup for Business Agent. Vou baixar para o Windows. Esse processo levará alguns segundos aqui, pois baixamos o arquivo para o computador e iniciamos o processo de instalação. E você verá aqui que isso trará um contrato de licença para nós aceitarmos. Clico em Próximo, aceito a licença, Próximo, e aí vamos instalar a partir daí. Isso levará alguns minutos para instalar o software no dispositivo no qual faremos o backup. Feito isso, basta clicar em Concluir. E agora podemos abrir o software e iniciar o processo de backup desse dispositivo. Depois de fazer o download do agente do Active Backup for Business no dispositivo no qual você deseja fazer o backup, a próxima etapa será conectar esse dispositivo usando o agente ao Synology NAS, no qual será feito o backup. O que vamos fazer é inserir o endereço do servidor NAS específico, em seguida também minhas credenciais de usuário e senha. Feito isso, clico em Conectar. Em seguida, abrirá uma janela final confirmando que esse é o NAS que eu realmente quero me conectar. Depois disso, podemos prosseguir para a criação de tarefas de backup no DSM. Agora que conectamos um dispositivo ao NAS, a próxima etapa será criar uma tarefa de backup com esse dispositivo. Iremos para o Software Active Backup for Business e você verá aqui, se formos para a guia do PC, que o dispositivo que conectamos está listado como Hyper vServer 1. Agora, uma das grandes vantagens do Active Backup for Business é que podemos converter diferentes tipos de dispositivos, de um PC para um servidor. Então, se eu clicar nele e mudar o tipo de dispositivo, ele perguntará se quero confirmar, clicarei que sim. E você verá que desapareceu dos backups do meu PC. Mas se eu for para o backup do servidor físico, você verá que a mesma máquina Hyper vServer 1 está listada lá. Vamos criar uma tarefa de backup deste backup do PC como servidor físico. Vamos começar renomeando como Ransomware Backup Demo e em seguida clicar em Avançar. Agora, ele perguntará para qual pasta compartilhada no NAS queremos enviar o backup. Por enquanto, vamos enviá-lo para a pasta do Active Backup for Business. Agora, ele perguntará se queremos fazer backup de todo o dispositivo ou se queremos apenas fazer backup de volumes específicos. Faremos um backup de imagens bare metal nesta demonstração. Assim, podemos agendar para que sejam feitas a frequência de hora em hora ao longo do dia. Então, vamos dizer para a nossa política de versão que queremos manter todas as versões anteriores. No entanto, se quiséssemos implementar algum tipo de política hereditária, também poderíamos fazer isso aqui. Então, depois de passar por tudo isso, vamos dizer que queremos backupear agora. Esse processo de backup prosseguirá em segundo plano. Após alguns minutos, você verá que minha tarefa de backup foi concluída. Você pode ver aqui
Ele diz o último backup foi muito bem sucedido e também me informará a hora em que esse backup foi concluído. Agora, uma das grandes vantagens do Active Backup for Business é que temos nosso próprio portal de autorrestauração, que podemos usar para restaurar arquivos e pastas individuais. Se eu clicar no aplicativo, você verá que ele abrirá uma janela completamente nova para que eu possa explorar. Se eu for para o canto superior direito, haverá vários servidores e PCs diferentes que posso escolher para restaurar. Vou rolar para baixo até o Hyper-V Server 1, que acabamos de fazer o backup, e vou dizer que quero ver os arquivos e pastas de lá. A partir daqui, você verá que posso ver a pasta em si, e em seguida posso entrar e optar por restaurar arquivos e pastas individuais de volta para onde estavam originalmente, ou fazer um download para o computador em que estou usando agora. Agora, digamos que você tenha uma máquina virtual específica em seu ambiente que seja essencial para a execução de seus negócios. E digamos também que o seu servidor de produção acaba falhando. Uma grande coisa que você pode fazer com o Active Backup for Business é que você pode realmente fazer esse backup de máquina virtual e executá-lo no próprio Synology. Se formos para restaurar, podemos selecionar Instant Restore to Synology Virtual Machine Manager. Este é o hypervisor integrado à maioria dos dispositivos Synology de classe empresarial. Vou selecionar aqui o backup que queremos executar, que é o backup que fizemos anteriormente, e também escolheremos o DS3617XS com armazenamento. A próxima tela nos perguntará quantas CPUs e quanta memória queremos atribuir a essa máquina virtual específica. Vou atribuir 2 CPUs e 4 GB de memória, e também nos permitirá renomeá-la. Então vamos renomear para Ransomware Backup VMM Restore. Depois disso, diremos que são 40 GB de armazenamento que vamos precisar e também escolheremos que a rede seja a rede de VM padrão. Então vamos deixar assim como está. Há algumas outras configurações aqui que podemos ajustar. Vamos deixá-las como padrão por enquanto. E na verdade, vamos dar privilégio de restauração a alguns usuários do meu NAS, caso eles também queiram reinicializá-lo. Quando tudo isso for feito, clicarei em aplicar. Em seguida, você verá que o Synology Virtual Machine Manager será aberto em uma janela separada. Você verá aqui o backup específico que está em processo de restauração. E assim, depois de alguns segundos, ele já está restaurado e pronto para ser inicializado. Vamos ligar essa máquina virtual específica e você verá que ela está se preparando. E assim, depois de mais alguns minutos, ele é inicializado, pronto para funcionar e estamos executando essa máquina virtual no próprio NAS. Agora que sabemos como fazer backup dos dispositivos em rede para o Synology NAS, vamos dar uma olhada nas duas maneiras pelas quais podemos enviar os dados do NAS para um local remoto. Quando se trata de proteger os dados do NAS em um local remoto, sua melhor proteção contra o ransomware é o snapshot. Um snapshot é uma cópia instantânea somente de leitura de seus dados, refletindo como os dados pareciam no momento que o snapshot foi tirado. Como essas cópias são somente de leitura, elas não podem ser alteradas, e é isso que faz delas a sua melhor defesa contra os hackers do ransomware, que podem tentar criptografar seus dados na esperança de torná-los inacessíveis ou inutilizáveis para vocês. Com o software Snapshot Replication no DSN, você pode não só tirar instantâneos de seus dados NAS localmente, mas também pode replicá-los para um NAS remoto. No caso de seu sistema principal ser comprometido por um ransomware, tudo o que você precisar fazer é ativar o failover no sistema remoto, e você será capaz de restaurá-los no site remoto de volta ao seu status anterior. Vamos agora demonstrar a utilidade dos snapshots reencenando um cenário em que todos os seus dados são criptografados por um hacker com uma demanda de pagamento em dinheiro. Aqui no DSM tem uma pasta compartilhada chamada Documentos Comerciais Críticos. E se realmente passarmos aqui para a replicação dos snapshots, você verá que também vejo a mesma pasta aqui, Documentos Comerciais Críticos. Portanto, há vários arquivos aqui que são realmente importantes e precisarei recuperá-los em um caso de desastre. Vamos aqui para os snapshots e selecionamos Take a Snapshot. Podemos renomear esse instantâneo específico como Ransomware Encryptation Demo. Em seguida, clicamos em Avançar. Vai levar alguns segundos para que isso seja processado. Mas assim que terminar, podemos terminar o snapshot e selecionar Lista de Snapshots. Você verá aqui aquele snapshot específico que acabamos de tirar. Agora, o que podemos fazer é também programar snapshots em uma pasta. Você não precisará apenas criá-los manualmente. Na verdade, você pode programar snapshots para serem tirados a cada 5 minutos. Mas você também pode agendá-los para intervalos diferentes ao longo do seu dia. Além disso,
você pode definir uma política de retenção para os dados dos snapshots, caso deseje. Você pode escolher um número máximo de snapshots que deseja reter, ou se quiser, você pode implementar uma política hereditária, implementando dias diferentes para partes do ano para que esses instantâneos ou snapshots sejam tirados. Se voltarmos aqui para a pasta snapshots, neste caso, eu vou especificar que o número de snapshots de 20 sejam 10, clico em OK, confirmo. Agora voltamos para a pasta de instantâneos. Vamos imaginar como seria se esse arquivo específico que vimos anteriormente fosse criptografado. Você verá aqui que mapeei essa unidade de rede para o meu File Explorer. Se eu clicar com o botão direito do mouse e usar um programa chamado Xcrypt, posso criptografar todos esses arquivos. Em alguns segundos, você verá que todos esses arquivos agora estão criptografados. Portanto, eles não são acessíveis mais para mim. Não são mais documentos do Word ou documentos do Excel. São todos arquivos criptografados. E se formos à minha pasta compartilhada no DSM, você verá que essa alteração também se reflete. Agora, todos os arquivos são .axx. Não são mais documentos do PowerPoint ou documentos do Excel. Então, agora que foi criptografado, o que posso fazer para recuperar os meus arquivos e que eles voltem ao normal? Vamos voltar para o Snapshot Replication. E desta vez, vamos para a Guia de Recuperação. Você verá a pasta compartilhada Documentos Comerciais Críticos, a qual acabamos de tirar um snapshot anterior. Se clicarmos nele, veremos o snapshot aqui que acabamos de tirar. Vou dizer que quero restaurar para este snapshot e clicar em OK. Levará apenas alguns segundos para que o processo de restauração ocorra. Depois disso, podemos ir até aqui, no DSM, no File Station. Podemos voltar para a pasta compartilhada Documentos Comerciais Críticos. E você verá aqui que todos os meus arquivos voltaram ao normal. Os snapshots são uma tecnologia muito útil, mas elas têm uma limitação em que eles não são capazes de fazer o backup das configurações do seu NAS, e eles só podem ser enviados remotamente para outro dispositivo da Synology. Hyper Backup é outro aplicativo da Synology que pode ser usado para fazer backup de seus dados e enviar para o local remoto. Ao contrário dos snapshots, o Hyper Backup suporta backup das configurações do seu DSN. Isso inclui usuários, grupos, configurações de rede, configuração de aplicativos e outros parâmetros importantes, que certamente você não vai querer construir do zero no caso do seu NAS principal ser comprometido por um ransomware. O Hyper Backup também suporta a restauração individual de arquivos e pastas para que você não precise reverter um backup inteiramente para um determinado ponto no tempo, no caso de você acidentalmente perder um ou dois arquivos. Outro diferencial importante entre ferramentas de backup e o Snapshot Replication é que o Hyper Backup permite que você envie dados para um repositório em nuvem, incluindo o nosso próprio serviço de armazenamento em nuvem, Synology C2. Vamos agora dar uma olhada no Hyper Backup e como podemos utilizá-lo para restaurar arquivos e pastas individualmente. Se acessarmos o aplicativo Hyper Backup aqui, você verá que eu tenho uma tarefa de backup chamada Critical Business Recovery Files. Se eu clicar nessa lupa, isso acionará o Hyper Backup Explorer. E é isso que eu posso usar para explorar esse arquivo de backup em diferentes momentos e também verificar todos os arquivos e pastas. Você verá aqui que fiz backup de um servidor em uma pasta chamada Active Backup Data e que também fiz backup de alguns arquivos críticos que precisarei em um cenário de um desastre. Você verá que posso optar por restaurar esses arquivos para onde eles estavam no NAS, mas também posso baixá-los diretamente para o meu computador. E assim, depois de alguns segundos, se eu clicar no botão Download, esse arquivo estará no PC que estou usando neste momento. Embora existam vários serviços de backup diferentes aos quais o Hyper Backup se integra, você também pode conferir o Synology C2, que é o nosso próprio serviço de armazenamento em nuvem. Você verá aqui, se formos ao console C2, que esse backup que analisamos anteriormente chamamos de Cloud Backup Recover Files. Se eu clicar nessa lupa, poderei realizar a restauração no nível do arquivo na nuvem. Então, eu nem estou no Synology NAS agora. Outra coisa ótima no Synology 2 é que não cobramos nenhuma taxa de download. Assim, você pode pegar quantos arquivos precisar na nuvem e não pagará nenhuma taxa extra por isso. Após alguns segundos aqui, você verá que carregamos esse arquivo de backup específico. E você verá todos os diferentes arquivos disponíveis. Se eu quiser, posso optar por fazer o download desses arquivos diretamente no meu computador para executar a restauração no nível do arquivo clicando nesse botão aqui. Depois de apenas alguns segundos, o arquivo será baixado diretamente para o meu computador, que estou utilizando agora.
Vamos agora demonstrar como seria se eu fosse restaurar os dados do Hyper Backup de um serviço de nuvem para um NAS remoto. Se eu abrir o Hyper Backup, você verá que estamos em um NAS completamente diferente de onde estávamos antes. O que eu vou fazer é ir até o canto inferior esquerdo e clicar em Restaurar dados. E então, vou escolher Restaurar dados de um repositório existente. A partir daqui, selecionaremos a nuvem C2, porque é onde os dados que precisarei restaurar estão localizados. Vou abrir uma nova janela e daqui precisaremos fazer um login. Já estou conectado nesse PC, então ele vai pedir permissão para que esse Synology NAS se conecte à minha conta C2. Vou autorizar essa conexão e clicar em Avançar. Em seguida, ele me perguntará qual diretório quero selecionar, então essa é a tarefa de backup na nuvem que eu quero escolher. Vamos escolher o documento de arquivos de backup críticos que falamos anteriormente. Em seguida, o assistente perguntará se queremos restaurar a configuração do sistema. Seriam coisas como usuários, grupos e outras configurações importantes do NAS que realizam esse backup. Vou escolher não fazer isso por enquanto, mas lembre-se de que é aqui que você pode restaurar essas configurações. Em seguida, ele perguntará qual pasta eu quero restaurar. Também vou selecionar de qual ponto e hora quero restaurar, que é um dia antes, e vamos clicar em Avançar. Quando tudo estiver pronto, clicarei em Aplicar e o processo de restauração começará. Depois de algum tempo, esse processo de restauração estará concluído. Portanto, todos os arquivos de backup serão extraídos do C2 para este novo NAS, que estou utilizando como meu failover externo. Se formos aqui para o FileStation, você verá que esta pasta compartilhada já está disponível, junto com todos os arquivos que eu já tinha nele antes, bem como o Active Backup Data. Agora, digamos que eu também queira restaurar os dados de Active Backup. Se eu fizer isso, precisarei ir para o Active Backup for Business neste novo NAS remoto. Eu vou para a guia de armazenamento que fica do lado esquerdo, vou clicar em Active Backup for Business e clicar em Reconectar. Então, vou escolher a pasta Critical Backup Files que acabamos de trazer do C2. Ele me pedirá para confirmar e depois disso levará apenas alguns segundos para que o processo de reconexão ocorra. Você verá aqui que foi muito bem sucedido. Então, se formos para a seção de máquina virtual no Active Backup for Business, você verá que o Hyper-V vServer 1 agora está disponível para restauração. E, de fato, podemos acessar a guia de restauração e escolher fazer uma restauração instantânea para o Synology Virtual Machine Manager. Assim, podemos inicializá-lo e executá-lo nesse NAS externo específico. Muito bem, vamos revisar os diferentes aplicativos de software disponíveis do SM para que você possa garantir que seus dados estão protegidos. Active Backup for Business é o software gratuito da Synology que permite criar backups de imagem bare metal e armazená-los no NAS Synology sem custo adicional. Ao armazenar seus dados no NAS, você terá um meio seguro de restaurá-los caso sua organização seja atingida por um ataque de ransomware. Snapshots são cópias somente de leitura de seus dados, que podem ser agendadas para serem feitas em intervalos periódicos. Você também pode replicá-los em um local remoto e em seguida recuperá-los no caso seu site principal se tornar vítima de uma intrusão ransomware. Finalmente, o Hyper Backup é outro meio pelo qual você pode enviar seus dados para um local remoto, embora isso não permita apenas uma transferência de dados para um NAS remoto, mas também para repositórios em nuvem, incluindo a própria oferta de armazenamento em nuvem Synology C2. Quando começamos essa apresentação, falamos sobre os perigos do ransomware e os dois principais meios pelos quais podem ser introduzidos, como a exploração de zero day, devido a software não preparado, ou como uma tentativa de phishing, bem sucedida usando técnicas de engenharia social. Depois disso, demos uma olhada em várias práticas recomendadas para proteger o seu NAS, de forma a evitar que agentes externos invadam seu ambiente. Recomendamos fortemente que você aplique essas medidas o mais rápido possível, se elas já não estiverem implementadas, para que você possa garantir assim que seu NAS nunca seja comprometido por um hacker. Finalmente, analisamos 3 ferramentas importantes que você pode usar para garantir que seus dados estejam protegidos em um local seguro, no caso de você se encontrar sujeito a um ataque de ransomware. Active Backup para backups de dispositivos, como PC, servidores e máquinas virtuais, Snapshot para cópias somente de leitura de seus dados e o Hyper-V para criar um verdadeiro backup incremental de seus dados e configurações do seu NAS. Pessoal, muito obrigado por se juntar a nós hoje para sabermos um pouco mais dos perigos do ransomware e os passos que você pode tomar para lutar contra ele. Aproveitando as ferramentas do seu dispositivo Synology e tendo um plano de implementação para o caso de um desastre,
você está garantindo a saúde de longo prazo da sua empresa, protegendo o seu recurso mais indispensável, seus dados. Se você tiver alguma dúvida sobre o que conversamos hoje, por favor, sinta-se à vontade de entrar em contato conosco por esse e-mail e ficaremos felizes em ajudá-lo. Obrigado novamente e estamos ansiosos para vê-lo no próximo treinamento.